Olá, hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas à memória dos meus avós. E falar sobre os avós é falar sobre as nossas raízes. A primeira das histórias está nesse livro, o Livro das Virtudes, organizado por William Bennett, que vocês já conhecem. O velho e seu neto dos irmãos Green. Era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo. Quando se sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava sopa na toalha e, quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora achavam que era uma porcaria e ficavam com nojo. Finalmente, acabaram fazendo o velho se sentar num canto atrás do fogão. Levaram comida para ele numa tigela de barro. E o que era pior, nem lhe davam o bastante. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela cair no chão e ela se quebrou. A mulher brigou com ele, que não disse nada, só suspirou. Depois ela comprou uma gamela de madeira bem baratinha e era aí que ele tinha que comer. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto, que era um menino de 4 anos, estava brincando com os pedaços de madeira. O que você está fazendo? Perguntou o pai. O menino respondeu: Estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer. O marido e a mulher se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos, e mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Essa história me fez lembrar uma outra história. Um senhor estava hospitalizado e a enfermeira chamou o filho dele e pediu que levasse para o hospital alguns lençóis, porque não havia em quantidade disponível no hospital para fazer a substituição com frequência. Então ele foi para casa e escolheu os piores lençóis que ele tinha. Aqueles que estavam rasgados, desbotados, envelhecidos, e levou para o hospital. Ao ver aquilo, o pai ficou tão arrasado, mas deu uma grande lição no filho. Disse a ele que poderia levar de volta para casa aqueles lençóis, porque no futuro os filhos dele precisariam daqueles lençóis quando ele estivesse em situação semelhante. A próxima história está nesse livro, Histórias para Aquecer o Coração dos Pais. Para meu neto. Ouvi num domingo na igreja a história de uma família de refugiados do leste europeu, forçada a sair de casa por tropas invasoras. Perceberam que a única chance de escapar dos horrores da guerra era atravessar as montanhas que circundavam a cidade. Tinham certeza de que estariam a salvo num país vizinho e neutro, caso conseguissem fazer a travessia. Mas o avô não estava bem e a viagem seria dura. Me deixem para trás, pediu ele. Os soldados não vão se importar com um homem velho como eu. Vão sim, disse o filho. Para o senhor será a morte. Não podemos deixar o senhor aqui, papai, reforçou a filha. Se o senhor não for, então nós também não vamos. Que diferença das outras duas histórias, né? O idoso finalmente cedeu e a família, composta de umas 10 pessoas de diversas idades, inclusive uma netinha de 1 ano, partiu em direção à cadeia de montanhas, que se via à distância. Caminharam em silêncio, revezando-se para carregar o bebê, o que tornou mais difícil a subida pelo desfiladeiro. Depois de várias horas, o avô se sentou numa rocha e deixou pender a cabeça. Continuem sozinhos, não vou conseguir, disse. Vai sim, encorajou o filho. Tem que conseguir. Não, disse o avô, me deixem aqui. Vamos, disse o filho. Precisamos do senhor. É a sua vez de carregar o bebê.
O homem levantou o rosto e viu as fisionomias cansadas dos demais. Olhou para o bebê, envolto num cobertor, agora no colo de seu neto de 13 anos, um menino magrinho. Claro, disse o avô, é a minha vez. Vamos, passem o bebê para mim. Ele se levantou e ajeitou o bebê no colo, olhando seu rostinho inocente. De repente, sentiu uma força renovada e um enorme desejo de ver sua família a salvo, numa terra em que a guerra seria uma memória distante. Vamos, ele disse com determinação. Já estou bem. Só precisava descansar um pouco. Vamos andando. O grupo prosseguiu, com o avô carregando o bebê. E naquela noite, a família conseguiu cruzar a fronteira a salvo. Todos os que iniciaram um longo percurso pelas montanhas conseguiram terminá-lo, inclusive o avô. Então ninguém ficou para trás. Fizeram questão da presença do avô e ele se sentiu valorizado. Quantas vezes as pessoas idosas, os avós, são colocados à margem da família? Pessoas passam por eles diariamente e nem sequer trocam uma palavra. Mais uma história desse livro, Momento de Fé, organizado pelo padre Marcelo Rossi. O mais importante. Certo dia, um homem já de idade abordou um ônibus. Enquanto subia, um dos seus sapatos escorregou para o lado de fora. A porta se fechou e o ônibus partiu. Ele sentiu-se incapaz de recuperar o sapato. Então fez algo surpreendente. Retirou seu outro sapato e jogou-o pela janela. Um rapaz no ônibus, vendo o que aconteceu e não podendo ajudar o homem, perguntou: Percebi o que o senhor fez. Por que jogou fora seu outro sapato? O homem respondeu prontamente: Provavelmente, apenas alguém necessitado dará importância a um sapato usado encontrado na rua, e de nada lhe adiantará só um pé de sapato. Essa história fala da sabedoria dos idosos. Então, eu costumo dizer que temos muito a aprender com as luzes do entardecer da vida. Poético, não? Os sábios conselhos dos longevos que nos cercam, principalmente os idosos. E nisso, a cultura oriental nos dá uma bela lição. Ela preserva essa questão da hierarquia. Os idosos são considerados os mais sábios e tratados com reverência. Cuidar de alguém é se mostrar compassivo, amparar, oferecer condições para uma vida digna. A primeira história, aquele idoso ali diante do seu neto de 4 anos, ele não tinha uma condição digna naquela família. Ele parecia um estorvo, na verdade. Então, mesmo que exista uma fragilidade muscular, uma dificuldade para segurar ali a colher ou a tigela, ele pode estar saudável mentalmente, poder contar experiências de vida, contar histórias, como eu estou fazendo aqui, que ele guarda na lembrança. É importante o vínculo entre as crianças e seus avós, justamente para estabelecer essas raízes que nos fazem criar valores. Eles não são figurantes. Os idosos, os avós, não são figurantes. Eles são coadjuvantes da nossa vida. Eles nos auxiliam. Muitas vezes indicam o caminho. Há quem diga que são pais com açúcar. Sim, eles adoçam a nossa vida, mas também nos orientam. É preciso acompanhar com ternura esses passos que são mais lentos e resgatar o significado da vida para eles também, que foi o que aquela família de refugiados fez.
Ele recuperou as forças depois que ele se sentiu importante para a continuidade daquele trajeto, de colocar a família a salvo. Ele precisava levar o bebê, era a vez dele. Ele se sentiu valorizado, importante. Não é porque a pessoa envelhece que ela perde suas qualidades, sua essência. A gente precisa valorizar essa sabedoria adquirida. Tem gente que quantifica o tempo em horas, minutos, segundos. Eu acho melhor qualificar o tempo. O tempo que você passa com os seus avós. E é preciso celebrar essa data. Não em um dia específico, mas sempre estar presente na vida deles. E se agora o distanciamento nos impede de uma aproximação por conta da pandemia, faça um carinho, algo diferente. Declame uma poesia, cante uma música, grave um vídeo. Peça para ele aparecer na janela de casa e você está na calçada com máscara, claro. Um gesto. E se os avós não estão mais aqui, nós podemos eternizar na memória tudo que eles representam na nossa vida. Mesmo quando nós não conhecemos, através das histórias que nos contam, também aprendemos a amá-los. Foi isso que aconteceu em relação aos meus avós. Eu não os conhecia, mas em função de todas as histórias que eu sei, que a minha mãe e meu pai puderam passar, né, mesmo em pouco tempo em relação ao meu pai, mas são vivências, são as minhas raízes. Adélia Prado tem um poema que fala sobre os avós. Avós. Minha mão tem manchas, pintas marrons, como ovinhos de codorna. Crianças acham engraçado e exibem as suas com alegria, na certeza, que também já tive, de que seguirão imunes. Aproveito e, para meu descanso, armo com elas um pequeno circo. Não temos proteção para o que foi vivido. Insônias, esperas de trem, de notícias, pessoas que atrasaram sem aviso, desgosto pela comida esfriando na mesa posta. Contra todo o artifício, nosso olhar nos revela. Não perturbe inocentes, pois não há perdas, e tal qual o novo, o velho também é um mistério. Que nós sejamos então dóceis ouvintes e cuidemos prestimosos destes que nos precederam. Porque, como diz a placa, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Que Santana e São Joaquim, os avós de Jesus, intercedam por todos aqueles que desempenham essa linda missão de serem pais com açúcar. E um grande beijo para os meus avós, onde eles estiverem. E vem comigo, conta uma história.